Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca da ética e vamos fazer um ponto com a moral. E vamos passar pela perspectiva do filósofo Max Scheler. Primeiro, eu quero deixar uma coisa muito clara. Tanto a ética quanto a moral são uma tentativa de determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vou repetir. Tanto a ética quanto a moral são uma tentativa de determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. No entanto, uma irá se basear de maneira científica, de maneira racional, de maneira lógica, de maneira guiada pelo juízo, como diz Max Scheler, e a outra será baseada pelos costumes, pela moral. Tá claro? Se você entendeu isso, você entendeu o contexto mais importante. Afinal, as pessoas confundem muito. Professor Doroteu, mas ética e moral não é a mesma coisa? Não é. Porque uma se baseia pela questão racional, lógica, científica, do juízo, e a outra se baseia pelo costume, pela cultura. E a cultura, nós sabemos que ela é relativa, ela é abstrata, ela é subjetiva, ela depende de pessoa para pessoa. Tá claro? Se tá claro, podemos avançar a nossa aula de hoje, porque você agora tem a base. Tendo a base, nós podemos entender que a etimologia da palavra ética vem do grego ethos, que quer dizer lei, regra de convivência. Observe, lei. Lei não é assim, eu acho que eu posso e pronto. Não. Lei é algo que é para todos. Lei tende a ser algo racional. Lei tende a ser algo lógico. Então nós sabemos que a própria palavra ética, ela está relacionada a uma lógica. Tudo bem? A ética não pode ficar mudando de acordo com a opinião de uma família, de uma cultura, de uma tradição. A ética precisa ser algo fixo. A ética precisa ser algo que você comprove para outra pessoa, porque ela tem que fazer isso ou aquilo. Eu não posso apenas falar, se você não fizer, você vai para o purgatório. Se você não fizer, você será punida pelos deuses. Você não pode. A ética precisa ser científica, precisa ser lógica. Eu preciso explicar para você por que fazer aquilo ou não fazer é positivo ou negativo. Então, por isso que a ética ela vai deixar a moral de um lado e vai passar a ser uma questão de outro, que tende a ser lógica, científica e o que mais? Isso aí, vamos lá. Já a moral, nós sabemos que a sua etimologia está relacionada ao termo latim, mos ou moros, que quer dizer o quê? Costumes. Olha só, costumes, cultura, tradição, algo abstrato, subjetivo e assim por diante. Tá claro isso para vocês? Então sabemos agora de maneira etimológica que a moral é algo cultural, a moral é algo subjetivo, tá? Ela vai depender de pessoa para pessoa. Uma família criou-se na ideia que uma pessoa só pode namorar depois dos 30 anos, para outra não. Uma família considera o domingo, trabalhar no domingo, pecado, a outra não. Isso está relacionado ao quê? A moral. Professor Doroteu, mas tem pontos que são tanto uma questão ética quanto uma questão moral. Sim, há pontos que estão tanto na esfera da moral quanto da ética. E é por isso que há essa confusão, Além das duas serem uma tentativa de determinar aquilo que é certo, há pontos, há situações, teremos contextos que estarão tanto na questão moral quanto na questão ética. Vamos lá. Roubo, Roubo, presente no artigo 157 do Código Penal, é algo que é tanto imoral, porque na boa maioria das culturas nós fomos desenvolvidos
nós fomos alinhados ideologicamente que roubar, obter aquilo que não é seu, é errado. Ou você vai ser punido, ou você não vai para o céu, ou você não vai para o paraíso, ou você não vai para aquele lugar. Então nós sabemos que na perspectiva da moral, o roubo é algo errado. E na questão ética, que é a maneira lógica, que é a maneira científica, que é uma maneira que tende a ser do juízo, como diz Max Scherer, também é negativo, porque atrapalha o ordenamento social, atrapalha o crescimento fisiológico e toda a sua liturgia. Então nós temos ali uma comprovação, tanto na esfera ética quanto na esfera moral, que é negativo, né? E aí onde é essa confusão. No entanto, as duas são diferentes. Nós vamos ter Aristóteles como um dos primeiros, um dos pioneiros na tentativa de mostrar que a ética tem que ser uma ciência. A ética é a ciência do que é certo e do que é errado. E por isso que nós temos que entender que a ética se separa da moral a partir do momento que ela tenta se transformar numa lei, que a partir do momento que ela tenta ser racional e científica. Bom, dito isso, eu espero que esteja claro para vocês. O que vai dizer Max Scherer? Max Scherer, que é um filósofo alemão que se destacou, né, na questão da dialética, ele vai tentar mostrar a origem, a mente do ser humano na questão ética e na questão moral. E ele vai relacionar a questão moral com os costumes, com a moral que vai ser passada de pessoa para pessoa, de família para família. E isso pode ser subjetivo, isso tende a ser abstrato, e é isso que Max Scherer vai apresentar. Eu vou deixar mais claro aqui para vocês. Vamos fazer um exemplo aqui muito claro, que na perspectiva de Max Scherer, nós vamos ter o quê? A questão moral, na perspectiva de Max Scherer, moral, ela estará relacionada a épocas. Épocas, o que isso quer dizer? Gerações. Para aquela geração aquilo era errado, para outra nem tanto. Então Max Scherer, esse filósofo alemão, ele aponta que a moral, ela vai estar relacionada a épocas. Então ela é uma variável, ela não é algo objetivo, ela não é uma lei. Tudo bem? Então a moral na perspectiva de Max Scherer será essa construção, baseada em épocas. E para ele, a ética, na perspectiva de Max Scherer, a ética, ela estará relacionada ao juízo. Ela estará relacionada ao juízo. Por quê? Porque, na perspectiva desse filósofo, o juízo é o senso da racionalidade. O juízo é quando você tem plena convicção daquilo que você está fazendo. É tido por alguns como uma capacidade cognitiva. Então, nós temos a relação da ética com a questão do juízo. E o que o juízo a gente pode determinar? Como algo racional. Tudo bem? Então, na perspectiva de Max Scherer, nós vamos ter a ética como uma tendência à racionalidade, como uma perspectiva variável, né, ao juízo, né, e não uma invariável, como é a questão da moral, que está relacionada a épocas. Ou seja, se é épocas, ela muda, né? Épocas mudam ou não? Épocas estão em constante mudança. Já a ética, na perspectiva de Max Scherer, não pode mudar, porque ela precisa ser algo fixo. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido esse olhar da ética, esse olhar da moral, e possam ter compreendido de maneira concisa a perspectiva de Max Scherer. Se você gostou da perspectiva de Max Scherer e quer entender um pouco mais da sua dialética, quer compreender um pouco mais dos avanços reflexivos acerca desse filósofo, desse intelectual, comente. Professor Doroteu, fale mais desse filósofo Max Scherer,
que eu farei um vídeo exclusivo explicando mais sobre esse autor muito importante, tá? Na formação da dialética, que é uma área imprescindível para qualquer discente em filosofia, tudo bem? E ciências humanas, ciências psicológicas, sociológicas e assim por diante. Se você não entendeu algum ponto dessa aula, retorne, tá bom? Às vezes está naquele minuto, naquele segundo que você passou desapercebido e talvez você retornando, você acabe com qualquer dúvida existente. Muito obrigado, professor Doroteu, e um forte abraço.